Meus irmãos, muito boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez para prestar culto ao nosso Deus. Estamos começando com um pequeno atraso, porque tecnologia tem disso, né? O computador está meio lento aqui, mas já estamos quase lá. Enquanto isso, irmãos, eu convido a que vocês inclinem as suas cabeças para orar, pedindo a Deus que nos abençoe no culto desta noite. Enquanto isto, eu peço à nossa irmã Ângela que toque o prelúdio, por favor. E os irmãos, silenciosamente, inclinem as suas cabeças para falar com Deus em oração, por favor. Vamos falar com Deus, irmãos. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez buscarmos a Tua presença, a Tua face em adoração. Deus, nós não podemos medir os nossos pecados, nós somos capazes, Senhor Deus, de mensurar a gravidade, a intensidade, a quantidade, não podemos. Tudo que nós sabemos é que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, que não há em nós, Senhor Deus, mérito nenhum para te buscar, para te adorar, para te cultuar. Não há, Senhor. Por isso nós clamamos por misericórdia, imploramos o perdão em Jesus Cristo das nossas faltas
E rogamos que o Senhor nos ajude nesta noite, recebendo o culto que viemos prestar-te e falando ao nosso coração. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos ao som do piano, irmãos, ficar em pé, para que nós cantemos o hino que está aí, 32, o Deus fiel. Ao som do piano, os irmãos, por gentileza, fiquem em pé e vamos cantar reflexivamente este hino. Quem estiver em casa, por favor, assegure-se de que você está de posse aí da sua Bíblia, do seu inário. Aproveito para cumprimentar a todos que estão aí de longe participando conosco do culto que aqui prestamos como igreja, esperando que todos vocês em casa, assim como os irmãos aqui presentes, sejamos todos edificados pela palavra de Deus. Então, vamos cantar 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, a estrela brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás e segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rigor favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Podem sentar, meus irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 149. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 7, todo o Salmo, portanto, e convido os irmãos a que me acompanhem lendo responsivamente este texto. Salmo 149, de 1 a 7.
E o último versículo, peço aos irmãos que me acompanhem, vamos ler juntos, ok? Salmo 149, de 1 a 11, alguém queira anotar? Obrigado, Vânia. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel, o seu Criador, exultem no seu rei, os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adulfe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para vender reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Vamos ler o 9, todos juntos, até o 7, vamos ler o 9 também. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Amém. Que Deus grave as suas palavras, meus irmãos, no nosso coração, e que nós observemos as suas santas instruções transmitidas através desta palavra inspirada pelo salmista. Nós vamos cantar, e eu convido os irmãos do departamento de música que venham aqui à frente, por favor, para conduzirmos a igreja em 3 cânticos. Se algum irmão puder colocar na letra do cântico, os comentários aí, teve um irmão que pediu pela manhã, se possível, que nós projetássemos, né? Para que pudessem acompanhar em casa cantando, viu, gente? Então, se alguém puder colocar aí, por favor. Vamos ao nosso versículo da semana, querido, Salmo 145, 18. Vamos já nos colocar em pé e falarmos esse versículo, essa promessa de Deus para as nossas vidas. Como Deus é maravilhoso, como Deus é bom, como Deus é eterno, infinito. Glórias sejam dadas ao seu nome. Vamos lá? Salmo 145, 18. Vamos falar todos juntos? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Mais uma vez. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor, Ele, nosso Salvador maravilhoso. Deus que tomou o nosso lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Deus que tomou meu lugar.
formosura, nada que pudesse nos atrair, mas pelo seu precioso sangue nós fomos comprados, lavados, redimidos e hoje fazemos parte do seu reino para a honra e glória do nosso Deus. E nós precisamos dessa graça. O mundo precisa conhecer essa graça de Jesus. Por isso nós clamamos: sara, Senhor, a nossa terra, sara a nossa nação, e que sejamos, meus amados, esse instrumento de Deus para restaurar, para sarar, para levar o verdadeiro Evangelho, para levar a graça de Jesus a todas essas pessoas que precisam ouvir. Senhor, vem derramar
Meus irmãos, pela manhã, nós tivemos a oportunidade de agradecer a Deus, porque ontem comemorou-se o dia do presbíteros. Presbíteros é a palavra grega, não é bonita a palavra grega, presbíteros. Você não se sente um presbítero melhor falando de presbíteros? Né? Mais chique. Mais chique, não é? Presbíteros. Nós temos aqui de manhã, chamamos os presbíteros que estão aqui, agora à noite também. Uma pena que o nosso irmão Beto não tenha podido vir, né? Ele é o nosso irmão presbítero Bonora. De vez em quando o seu Bonora dá umas escapadas lá da guarda, da família, e foge. Né? E hoje, se fosse dia de ceia, ele viria, estava programando para vir. Mas, como nós temos pneus do ano que vem, é provável que no ano que vem ele seja aqui. No entanto, meus irmãos, eu gostaria de chamá-los outra vez, porque o departamento da escola dominical, na verdade, gostaria de deixar uma lembrancinha com vocês. Né? E então, aquele texto de que eu fiz menção pela manhã, eu vou pedir a Márcia para ler a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, de novo diante. Os presbíteros, você inclusive também, você é o mais forte que eu tinha, mais antiguinho é o seu Bonora, mas não está aqui, né? 86 anos de idade. Aí hoje veio o presbítero Gabs, feliz da vida, mais antigo. Tem que respeitar o filho. E o presbítero Osmar, o presbítero é o mais novo, não, eu sou o mais novo. E o Valdir, né? Amor, a palavra é sua, né? Eu tenho saído daqui, eu sou presbítero também, mas eu tenho meu dia, tá bom? Tenho meu dia. Dá licença. 5, meu joelho 5. E nem viu o que aconteceu. E nem ouviu também. Minha esposa me intimida. Muito bem, queridos. Nós já dissemos hoje pela manhã, na escola dominical, o quanto vocês são importantes para a nossa igreja, o quanto os presbíteros, no modo geral, são, eu falo assim, é claro, Deus, né, pastor e os presbíteros, né, são a locomotiva. E nós temos os nossos diáconos também. Nós comemoramos no primeiro domingo, o dia do presbítero de agosto, mas nós comemoramos também o dia do diácono. E para nós sermos justos, eu falo muito com os meus alunos, eu gosto de ser injusta. E nós estávamos em quarentena, isolados. E os nossos diáconos aí ficaram poupados de uma homenagem. Então eu vou chamar o nosso irmão Noel, que é o nosso querido diácono, que também é aí, né, faz parte da locomotiva da Igreja Presbiteriana Aliança. E é uma bênção de Deus também para a nossa igreja. Então hoje, a homenagem, é claro, é para os nossos presbíteros, mas também para os nossos diáconos, ok? Em nome da nossa escola dominical, o nosso irmão Osmar está aí ao nosso lado nos ajudando. Então, até colocamos uma linda foto lá de vocês. Olha que coisa mais linda, os nossos amados presbíteros, tudo lindo. Então, uma homenagem para vocês, tá? Os presbíteros que compõem o Conselho da IPA e aos que são da IPB nessa data comemorativa, que é o Dia do Presbítero, que possam trazer à memória o nosso voto e as nossas responsabilidades, como está em Atos, capítulo 6, versículo 4, que eu vou deixar para vocês, ó. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E olha só, os frutos desse ministério. Atos 6,7 diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, quando, né, a locomotiva está andando, quando há essa proximidade, a palavra de Deus ela é espalhada e muitos se achegam à presença de Deus. Então, ficam aí os votos e as responsabilidades
responsabilidade de exercerem e de viverem de acordo com a palavra de Deus, testemunhando a nossa fé genuína, tendo atitudes essenciais de uma fé viva no senhorio de Cristo, não atentando aos tesouros sobre a terra, não ajuntando tesouros no céu, porque o nosso coração está na obra do reino de Deus. Que Deus a cada dia abençoe a cada um de vocês, meus amados irmãos, meus amados presbíteros, que vocês continuem aí sendo esse braço forte, juntamente com o pastor, que é o presbítero docente, né? Mas, como ele mesmo diz, ele já tem o dia 17 dele, né? Então hoje ficam aí a nossa gratidão pela vida de cada um de vocês, presbíteros, e do nosso querido diácono também, né? Representando aí a junta diaconal. Nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, abaixar as nossas cabeças, vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos queridos presbíteros. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Deus bendito, porque um dia o Senhor chamou esses homens para liderarem essa igreja, juntamente com o pastor. Obrigada pela vida preciosa de cada irmão, Deus amado. Que o Senhor supra a necessidade de cada um. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, dia a dia, para que eles cresçam em graça, sabedoria, para que se dediquem realmente à oração, sejam aí as colunas da nossa igreja. E assim, ó Deus, como nós vemos no versículo 7, a tua palavra há de crescer, muitos hão de se achegar, muitos conhecerão o verdadeiro Deus. Obrigada por suas vidas, abençoe juntamente com eles, ó Deus, suas famílias. A gente sabe que isso é um ministério, é um dom, ó Pai, e eles precisam de toda a graça do Senhor, seus familiares também, suas esposas e filhos, que todos possam colaborar para que eles sejam, continuem na verdade, sendo uma bênção para a nossa igreja. Obrigada pela nossa junta diaconal também, irmãos tão amados e tão preciosos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor Deus tenha misericórdia de cada um. É o que nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus, rogando todas essas bênçãos para os nossos presbíteros e diáconos. No nome de Jesus, amém. Amém. E nós preparamos uma singela lembrança, gente, é bem singela mesmo, mas com muito amor e carinho para cada um de vocês. E como vocês são bons presbíteros, vocês vão de compartilhá-la, porque a gente tem que repartir. Eu passei álcool em gel, tá? Passei borrifei álcool também. Tá? Não vou dar beijo, se abraça. Vou sem máscara. Vou desmascarada, amados. Que Deus abençoe. Cai com Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E aí, ele é no dia 17 de dezembro. Os irmãos podem se aceitar. Se esse jovem estivesse aqui, eu também ganharia. Não, mas ela não está. Aí eu só lamento o pastor que lute pela lembrancinha dele. Ele que lute. Ai, gente, tem algum presbítero ou diácono de disponibilidade? Eu? Tem eu. Não, você que lute. Hoje o Noel está valendo por vamos 6. Vai ter o Guilherme viajou. Ah, mas está guardadinho aqui. Guilherme, o Gustavo, o Elenói, o Ederli. Está olhando por 5 hoje, né, Noel? Então tem que guardar. O Noel depois leva para todo mundo lá. Né? Já que eu não ganhei, então fica o castigo. O gênero. Né? Sim, a oração do nome irmã, a minha esposa. Minha esposa, que é também minha irmã e minha ovelha, né? Mas eu vou daqui mesmo orar, meus irmãos, porque nós não devemos deixar nunca de interceder. E hoje estávamos conversando rapidamente ali com o nosso irmão presbítero Garmes, né? E fica aquela situação indecisa, a gente não sabe, não é? Não que eu tenha perguntado
mas porque nosso irmão deve ser bombardeado durante a semana inteira por estar atuando junto à prefeitura no setor jurídico. Então, quanta gente deve ficar preocupada aí, quando vai passar isso tudo, como se esses homens tivessem a resposta, né? Mas não tem, não é? Quando é que vai passar tudo isso? Quem tem a resposta? A Deus, não é? Então, o que temos que fazer? Orar, não é? Orar para que Deus nos poupe, não é? Graças a Deus, e eu sempre darei graças por nos poupar e nos livrar de contrair essa Covid. Alguns chamam de coronga, de tanta raiva que já adquiriram do coronavírus, né? Mas eu agradeço muito a Deus porque da nossa igreja ninguém foi acometido desta enfermidade que tem ceifado tantas vidas, não é, meus irmãos? E vamos orar por aqueles que infelizmente têm sido atingidos por elas, e vamos também orar para que Deus nos preserve, nos poupe, não nos deixe medrosos, não permita que fiquemos medrosos, né? Porque tem gente que deixa de vir à igreja com mais medo, não é, do que por outra razão qualquer. Então, é claro que nós não devemos arriscar demasiadamente. E a nossa igreja, desde que houve essa reabertura, sempre proporcionou à sua membresia um ambiente tranquilo, arejado, higiênico, com espaço suficiente, e pode vir mais gente que ainda cabe aqui ainda, né? Então, nós vamos orar nesse sentido, pelas pessoas que têm sido afetadas pela Covid-19 no mundo todo, né? E os que estão ainda impossibilitados de estarem reunidos como igreja, como nós estamos aqui hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, esta época que nós estamos vivendo é uma época diferente, é uma época atípica em relação a tudo que nós já experimentamos na nossa vida. E nós não sabemos, Senhor Deus, quando tudo isso terminará, para que a igreja, enfim, e todas as outras coisas a que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, voltem ao normal. Nós não sabemos. Mas o Senhor sabe, o Senhor escreveu esta história, e o Senhor tem tudo sob controle. Dá paz ao nosso coração, dá tranquilidade, Senhor, à nossa vida, para que nós prossigamos, ó Deus, em fé, confiança, depositadas no Senhor, sabendo que no final tudo contribuirá para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Seja com os nossos irmãos impedidos de saírem de casa pela sua idade, por outros fatores complicadores, ó Deus, em relação a este vírus. E obrigado pelos demais irmãos que, ó Deus, deixam seus lares, deixam o seu aconchego, porque sabem da importância de, como igreja, estarmos reunidos neste ajuntamento solene para prestar culto ao Senhor e aprender mais a Teu respeito. Obrigado, Senhor. Guarda-nos, livra-nos, ó Deus, de contrair esta enfermidade. E tenha misericórdia daqueles que já foram atingidos por ela. Tem misericórdia ainda mais das famílias enlutadas que têm perdido seus familiares neste período. Nós imploramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o hino aí do Novo Cântico 117, viu? Pastor Divino. Então, enquanto nós cantamos, os irmãos que puderem e vieram preparados para isso, poderão trazer ao gasofilácio seus dízimos e ofertas. Ao som do piano, fiquem em pé, por favor, e vamos cantar com bastante entusiasmo, irmãos. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho a apacentar. És presente, o rebanho a apacentar. E aos
ao teu bom redil, Senhor. Leva os teus poderinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste doce amor. As pastagens de celeste doce amor. Ó Jesus, vamos escutar nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos, com imensa compaixão. Cantaremos, com imensa compaixão. Amém. Olha, sentar, meus irmãos, vamos chamar as crianças aqui, e aí nós vamos agradecer pelos dízimos e ofertas e também pedir a Deus que abençoe vocês, crianças. Venham por aqui, ó, cuidado, não façam como eu, ali tem uma armadilha, ali não é o lugar daquela caixa, não é, a culpa é da caixa, né? E aí, vem? Aqui, ó, Duda, aqui, Duda, ó, é na pandemia. Na pandemia, a vida da gente vira do lado avesso, né? Duda, o Murilo, a Luísa, pode vir aqui, ó, pode vir aqui no degrau, momento, viu? A Lilica e a Lolo, então no microfone para vocês, né? Isso. E aí, mulher, você tá bom? Bem? Você tá bem, Luísa? Vocês já oram? Já sabe orar? Já sabe orar? Bom, que tal você orar hoje pelo culto infantil? Ideia boa? O que você acha? De orar pelo culto infantil? Depois, fica para domingo que vem? Domingo que vem? E você, Luísa? Domingo que vem, vai, mamãe? Quantos? Pode ser não, né? Então tá bom. Então, vou aproveitar que a Lilica já está no microfone e ora, minha filha, pelo culto infantil, por favor, tá bom? Pode. Isso. Feche os olhos, tá bom? Feche os olhos. Isso. Senhor nosso Deus, obrigada por mais esta noite que o Senhor nos deu. Obrigada por mais este domingo, o primeiro dia da semana, Senhor. Abençoe o nosso culto infantil, que dê tudo certo. E abençoe o culto dos adultos daqui, Senhor. Que a gente tenha uma boa aula. Obrigada por tudo. E abençoe as famílias que não puderam vir, Senhor. E as que puderam vir. Obrigada por tudo. E no jeito do mal. Em nome de Jesus, amém. 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 Isso, devagar. Vai devagarinho, tá bom? Meus irmãos, esta semana, durante essa semana, na verdade, né, dentre os assuntos aí que surgem nos grupos de WhatsApp, vocês devem participar de vários, né? Então sabem como funciona isso aí, né? Durante essa semana, um desses grupos aí, na verdade, deixa eu tentar lembrar aqui. Eu acho que 2 deles que eu participo, 3 são só de pastores, né? E um deles me chamou muita atenção, mais do que a maioria, né? Do que os outros. Pastores que começaram a discutir
sobre cânticos entoados nos cultos. Isso me transportou lá para aquela época, né, para os primeiros anos meus de pastorado, que não faz tanto tempo assim. E quando, naquela ocasião, houve muita discussão em torno de algumas letras de cânticos que destoavam da Bíblia, né? Então eu me lembro de questões que foram levantadas em torno do coroamos a ti, ó Rei Jesus. Não sei se alguns de vocês pegaram essa fase, né? Solta o cabo da nau, né? Com glória coroai, está no novo cântico. Discutiu-se demais, e aí voltou isso aí tudo aí do grupo lá, eu me transportei lá para o início do pastorado, fiquei calado, mas Deus dava um livro, o que vinham falando, um atrás do outro, falando. E com um tom assim de brincadeira, certo exagero, alguém fez menção daquele cântico que se tornou música até de pagode, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? E o outro lá, como o Zaqueu, esse é o mesmo? Não, são diferentes, não são? É o mesmo? Como o Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida. Aí então eu falei, pronto, bagunçou tudo, né? Mas houve outras questões mais interessantes ligadas às condições de pastores, conselhos, né? Pastores e presbíteros de igrejas e de membros de igrejas, sobre como poderia ser ou estar o ânimo, a disposição e a vontade de voltarem a se reunir na igreja depois que passar a pandemia. Isso também foi alvo de discussão. Alguns lá no início diziam assim, olha, eu acho que isso, olha, a mão de Deus está nisso aí, porque tem crente que não vai à igreja. Como explicar isso? Que dificuldade falavam assim, que alguns crentes têm, mas a mão de Deus, olha, veio e... Eu ouvi isso de várias pessoas. Mas quando passar, aí as pessoas estarão sedentas, com uma vontade de ir à igreja que vai ver só. Mas aí nós estamos já no 4º mês, né, de quarentena, e agora o discurso está mudando. Eu estou vendo, a conversa está mudando na cabeça de muitos aí, pastores, né? Se olha, eu sei não, eu acho que o povo está mais acomodado, porque nada melhor do que assistir um estudo bíblico, né? Ouvir uma pregação de casa, sem ter que tirar colocar sapato, trocar de roupa, tomar banho, pegar o carro, tirar da garagem, enfrentar o frio, a chuva e etc. Nada melhor. Você não pega um saquinho de pipocas, mas pega um copinho com um chazinho, no friozinho, né, leva para a sala, senta confortavelmente, e aí você liga a televisão, passa do laptop para a televisão e assiste o pastor com aquele carão, aquele telão que parece aquele telão de show que o pessoal faz aí. Aí alguns dizem assim, eu acho... Gente, eu estou reproduzindo as conversas lá, viu? Estou reproduzindo. Alguns assim, eu acho que tem muita gente muito acomodada e vai ficar pior. Eu falo assim, gente, a gente tem que orar. Tem que orar. Porque quem é fiel a Cristo será fiel sempre. Vai buscar a Deus em qualquer circunstância. Está buscando agora. Claro, não houve ali, gente, são pastores de vários lugares, então não houve julgamento, pré-julgamento, nada, que está se fazendo uma análise no contexto geral. Tem pastor do Brasil inteiro, né, desses grupos aí. E então vem essas colocações, surgem colocações como esta, né? E alguns até fazem sentido mesmo, porque antes deste período de pandemia, realmente estava surgindo e crescendo um grupo de pessoas sem igreja, chamados desigrejados, né? Sem pastores e sem igreja, um número crescente. Então causou esta preocupação, porque a situação veio e criou-se ainda, porque na realidade essa é uma constatação minha, né? Que nunca houve uma propagação tão ampla
da Escritura, do Evangelho, da Palavra de Deus, de tantas formas pelos meios de comunicação. Nunca houve, não é? Como nesta fase que nós estamos vivendo, nunca houve. Então, isso é uma constatação minha, não é? Quando passar esse período de quarentena, irmãos, a igreja continua, porque ela é mantida por Deus, não é? Ela é sustentada pelas mãos poderosas de Deus, e é claro que ela deverá continuar o seu trabalho. Penso, e até compartilhei com alguns colegas, que acho que a igreja vai ter que se refazer deste período todo. Houve até nessa conversa alguém que questionasse a validade desse culto aqui que nós estamos fazendo agora, com parte da igreja. Pastor, eu acho que o pessoal, a igreja se reunindo com 30%, 40% não é culto. Eu vou fazer o quê? Eu nessas conversas tenho que dizer assim, me desculpe, respeito o irmão, mas eu discordo. Coisas absurdas como ministrar a ceia via internet, isso aí não, a gente não tem amparo bíblico para isso, não é? E outras coisas, né, mais complicadas que acontecem. Agora, o culto presencial, não. É claro que alguns recorrem ao texto de Mateus 18 para dizer onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Só que aquele texto lá tem mais a ver com o contexto de disciplina na igreja, não é? Ele começa falando de se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele e tal, até chegar à igreja. E aí no final do texto vai dizer assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, a ideia do texto tem a ver com disciplina na igreja. Mas o fato é, eu quantas vezes estive reunido só a Dorinha e eu ali no gabinete pastoral, dando estudo bíblico, não é? Só a Dorinha e eu. Falei, vamos estudar a Bíblia. O Osmar também tem uma vez que esteve sozinho comigo, não foi, Osmar? Vamos estudar a Bíblia, é a igreja que está reunida, não importa. Sejam 2, sejam 3, sejam 4, meia dúzia, é a igreja. Seja os 30%, 40%, é a igreja. Em Marília, se não me engano, é 40% dos membros da igreja. Bom, isso me fez lembrar de um texto que é conhecido, vocês sabem, conhecem, sabem, eu creio que muitos saberão de cor. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 1, tá? Então, vamos repetir lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, vamos ler juntos, vocês acharam, hein? Vamos ler juntos então. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tem misericórdia de nós, fala o nosso coração, edifica a nossa vida. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém. Por que eu pensei nesse texto, meus irmãos? De algum modo, ele envolve, ele abarca todos os assuntos que eu mencionei aqui, e mais um pouco ainda. Mas há muitos fatores que tornam isso, a tratar de todos eles aqui é inviável, inclusive nosso tempo não dá, não é? Então nós vamos pegar algumas coisas que podem ser extraídas apenas do versículo 1, desse aí, de Romanos 12. Então, vamos começar pensando no contexto. Essa epístola vocês devem estar lembrados, porque ela já foi alvo, objeto de estudo aqui, né, de reflexão. Foi escrita pelo apóstolo Paulo quando pretendia fazer uma viagem à Espanha. E aí ele resolveu informar os irmãos de Roma que aproveitaria a sua viagem e passaria por lá e os visitaria. Nos 11 primeiros capítulos de Romanos, da epístola, o apóstolo faz uma profunda exposição doutrinária sobre
a condição em que o ser humano se encontrava no seu estado decaído, separado da comunhão com Deus e condenado à perdição eterna, morto espiritualmente. Nesses 11 capítulos também o apóstolo Paulo aproveita e mostra a maneira misericordiosa como Deus providenciou a salvação pela justificação feita em Jesus Cristo e a sua aplicação na vida destes aí caídos e mortos, a quem Deus resolveu chamar, transformar e salvar. A partir do capítulo 12, esse aí que nós lemos, Paulo dá início às exortações finais, todos os capítulos que vão até o final, que envolvem várias questões práticas, que resultam de uma vida alcançada por aquela graça que ele mencionou nos capítulos anteriores, que tira o homem do caminho da condenação e coloca num caminho, numa direção diametralmente oposta, conduzindo-o progressivamente para a vida eterna. Então, o versículo 1 desse capítulo 12 serve como introdução para as aplicações que Paulo vai fazer, não é? Vamos observar aqui alguns pontos que nós destacamos. Então, quem está fazendo as anotações aí, é a Júlia. Pode colocar para mim, Júlia, por favor, o primeiro tópico. Uma resposta à graça salvadora. Uma resposta à graça salvadora. Então, meus irmãos, observem aqui que o versículo começa com a conjunção pois, não é? Rogo-vos, portanto, é uma conjunção conclusiva, não é? Rogo-vos, pois, rogo-vos, portanto. Isso estabelece uma ligação direta com o que ele tinha acabado de dizer nos capítulos anteriores, imediatamente anteriores, né? E eles enfatizam o quê? Os capítulos anteriores enfatizam o estado em que todos nós nascemos, caídos, uma natureza nula diante de Deus, miseráveis, porque estávamos mortos. Paulo vai enfatizar isto, começa a ler lá no capítulo 1 e isto fica evidente. Como o homem escolheu adorar a criatura em lugar do Criador. No capítulo 3, a menção que ele faz assim: Deus, olhando dos céus à terra, não viu um homem bom, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todas a uma extraviaram. Então, ele ressalta, não é, esta condição humana de nulidade, esta condição humana de estar morto espiritualmente, ressalta, enfatiza, ilumina ainda mais a salvação como sendo uma obra essencialmente divina e misericordiosa. Se eu estava morto, se eu não tinha o mínimo interesse de buscar a Deus, então esse meu estado só enfatiza ainda mais, deixa muito mais evidente, evidencia muito mais a graça de Deus que me alcançou. Então a palavra, ou as palavras, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, não é? Além de fazer esta ligação imediata com os capítulos anteriores, num tom muito pastoral, muito amável, o apóstolo Paulo se dirige aos irmãos de Roma e mostra que, embora num primeiro momento eles não podiam fazer nada para mudar aquela condição anterior de culpabilidade e condenação, agora, ainda mais que pela ação de Deus na vida deles, havia uma resposta que precisava ser dada por parte deles. Então observem, até o capítulo 11 Paulo evidenciou a obra de Deus no homem caído, no homem perdido, condenado ao inferno. Agora, a partir do capítulo 12, ele vai dizer o que Deus espera como resposta, o que Ele quer de vocês como resposta. Antes, porém, de nós prosseguirmos aqui, meus irmãos, é bom lembrar a razão
de nós utilizarmos essa expressão graça salvadora, não é? Para muitos aqui talvez até seja desnecessário, porque isso é muito abordado, é um termo muito utilizado. Graça salvadora e graça comum, né? Ou graça especial e graça comum. É parecido com a ideia de revelação geral e revelação especial. A revelação geral está aí diante de nós, céu, terra, montanha, toda a criação. E a revelação especial está na Escritura. A graça comum, meus irmãos, vamos lembrar aqui, é extensiva a todos os homens de todas as épocas e o beneficia de muitas maneiras, apesar desta natureza caída e condenada. E eu abro um parênteses para dizer que é perigoso da parte de alguém que está neste estado de espírito morto e condenado, se dar bem na vida e dizer assim: Deus tem me abençoado muito. De fato é Deus que abençoa, quem manda a chuva, quem faz a terra produzir, quem permite que o homem desperte pela manhã, quem é que faz com que o homem trabalhe, tenha oportunidade de trabalhar. O sol não cai somente sobre a casa e a cabeça dos cristãos, de um homem convertido, nascido de novo, não. O sol brilha sobre todos. E a preocupação que pode surgir, e esta preocupação vem da minha parte, óbvio, né? É a insensibilidade que pode tomar conta de alguém que está caído e morto, está sendo abençoado, e achar que está tudo bem com ele. Porque ele está sendo abençoado, como todo mundo de algum modo está. Então vejam só, é preciso estar atento, porque Deus permite pela graça comum, não a salvadora, Deus permite pela graça comum que o homem viva, que o homem trabalhe, que o homem se alimente, que o homem tenha noções de uma boa ética, que seja um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom patrão, um bom empregado, estudante, e por aí vai. Isso é graça comum. Não precisa ser uma pessoa convertida para ter responsabilidade no trabalho. Não. Não precisa ser um cristão para tratar a mulher com educação, com respeito, com carinho, com amor. Não. E é preciso tomar cuidado para não pensar assim: então Deus, eu já estou com um pé no céu, o outro um está na terra, mas o outro já está no céu. Não, isso chama-se graça comum. Todo ser humano tem acesso a essas coisas, todo. A graça salvadora não. A graça salvadora vai muito além desses benefícios temporais e gerais. Tem um caráter incomparavelmente mais profundo, superior, porque a graça salvadora é que é responsável por tirar o homem desta terrível condenação, fazendo dele uma pessoa justificada, perdoada e salva. Além, é claro, de capacitá-lo a dar uma resposta à altura dos benefícios recebidos. Quais são os benefícios? Todos que vêm junto com a salvação. E ele vai responder: agora é filho de Deus, então ele vai viver nada menos do que como filho de Deus. Então isso deve alertar-nos para o fato de que o simples conhecimento da imensa bondade de Deus e de tudo que ele fez para salvar seu povo da condenação não produz automaticamente herdeiros da salvação. Então pode ser que uma pessoa tire o chapéu para Deus, e toda vez que for falar Deus, tire o chapéu para Deus, com todo o respeito, Deus, então eu tiro o chapéu. Seja muito reverente, e até corrija um filho por falar o nome de Deus em vão. Menino, não fale o nome de Deus em vão. Mas ainda é graça comum. Como nós falamos há pouco tempo, pelos seus frutos os conhecereis. Então, muitas coisas são requeridas daquele que foi alcançado pela graça salvadora. Muitas.
Paulo apresenta o caráter da resposta que Deus espera daqueles que foram alcançados por esta graça. Então vamos lá ao segundo ponto, segundo tópico. Júlia, por favor, a definitiva atitude de se apresentar a Deus, que é o que está aí, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ficar com essa parte agora, que apresenteis o vosso corpo. Então aqui nós temos um termo, corpo, que define, desculpem, o verbo apresentar primeiro, né? Define uma atitude única, isso é importante dizer. Olha só, eu estava morto, eu estava perdido, estava condenado. Então a resposta que Deus espera de mim é única, pelo que Paulo está colocando aí, que é apresentar. O termo grego em si fala por si mesmo, é um ato único, não se repete, não me apresento hoje, não me apresento depois, amanhã, na semana que vem, no ano que vem, e fico me apresentando diante de Deus. É como tem aí, se eu vou citar a letra de um cântico que contraria esta ideia. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. E a pessoa pode pensar que é baseada neste texto, mas não é, porque o verbo apresentar aqui é único, é uma ação única, é como o nascimento. Quantas vezes uma pessoa nasce fisicamente? Uma única vez. Então ninguém haveria de ficar pedindo a Deus para nascer, a não ser Nicodemos, né? Até entender, né? A ideia do nascer de novo. Mas ninguém vai ficar pedindo a Deus, Senhor, eu queria nascer em outra família, é possível? Não, ninguém vai fazer uma oração dessa natureza. É a mesma ideia aqui, quando diz, eu vos rogo, irmãos, com muito carinho, o amor pastoral que vos tenho, que apresenteis. Essa é a resposta, de uma vez por todas. Então, Paulo está mostrando, neste versículo tão simplesinho aí, que todo aquele que se diz alcançado pela graça salvadora, deve demonstrar isto durante toda a sua vida. Então, ele se apresentou diante de Deus como quem se apresenta para o casamento. Bom, hoje não é bom usar esse exemplo não, porque a coisa está ficando muito difícil, não é? Mas como alguém que se apresenta, e agora? Difícil achar um exemplo aí, uma coisa que é para a vida toda. O casamento devia ser, não é? Mas ainda é, biblicamente ainda é. Mas vamos dizer assim, o filho é para a vida toda, ninguém perde o filho, né? Só quando Deus chamar, ou ele ou o filho, né? Então tá bom, filho nasceu. É como o filho que se apresenta, nasci, cheguei gente, né? Faz aquela festa, que maravilha, nasceu. Esse é o melhor exemplo que a gente pode ter aqui, eu não conheço outro, não conheço. Agora a questão é, o que apresentar? O que apresentar? Está no versículo. Paulo diz que apresenteis o vosso corpo, e aí sim, a palavra corpo está identificando não apenas esta nossa estrutura física, a estrutura física do ser humano, mas é a pessoa por inteiro, corpo e alma, ou corpo e espírito. Eu não vou entrar na história da dicotomia, da tricotomia, mas corpo e alma, ou corpo e espírito, naturalmente, meus irmãos, isso transcende as questões relacionadas ao tempo e ao espaço, que são aquelas discussões lá da introdução, que eu estava tendo, discussões entre aspas, porque eu não fiquei em debate com ninguém, eu fiquei vendo eles debaterem entre eles lá, né? O que é culto, o que não é culto, qual é o cântico que é válido, qual que não é, e, né, quando é que a igreja vai reabrir, quando é que não vai, e o que Paulo está dizendo aqui vai muito além, mas muito além dessas questões. Transcende essas questões ligadas ao tempo e ao espaço. Não é nenhum incentivo a que se
não se frequente igreja, não é nada disso, não é o que está em questão aqui no texto. Estou dizendo que vai muito além, que envolve tudo na vida, tudo. Quando eu me apresento diante de Deus, me apresento de uma vez por todas, que nem uma criança que acabou de nascer, eu serei filho deste homem e desta mulher a vida inteira. Não tem como me dissociar desse sangue, não tem como desfazer esse laço familiar. E diante de Deus é exatamente assim. Deus tirou da condenação, da morte, deu vida, ele se apresenta diante de Deus como filho nascido de novo, de uma vez para sempre. Ninguém desfará esses laços, ninguém, que é para a eternidade. É a sua resposta. Paulo está dizendo: rogo-vos que apresenteis o vosso corpo. Como? Aí Paulo qualifica: como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um contraste, meus irmãos, com os sacrifícios que eram apresentados no Velho Testamento de animais mortos, que eram sombra do verdadeiro sacrifício realizado em Jesus Cristo e que satisfez completa e plenamente a vontade de Deus. Agora, aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados foram vivificados e reúnem condições de oferecerem definitivamente a Deus, vivos, claro, agora foram vivificados, santificados, porque agora também são habitação permanente e templos do Espírito Santo. Então, os salvos já não buscam santificação pela morte de animais, não. Eles são beneficiários diretos da santificação, de modo que além de um apresentar inteiramente vivos, também se apresentam santos, não é? E assim eles próprios, todo cristão, como resposta a Deus por todos os favores que fez, se apresentam como sacrifícios vivos e santos, e além disso, agradáveis a Deus, porque o sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus, e a paz foi estabelecida, conforme está escrito em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o que garante a qualidade de agradável a Deus. Então, eu sou o sacrifício vivo, agora, santo e agradável a Deus, por inteiro. Esta é a resposta que eu tenho para dar a Deus, agora e para sempre. Por fim, Paulo termina dizendo que este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o culto racional, não é? Diz aí, que é o vosso culto racional, ao que muita gente associa imediatamente a um culto inteligível somente. Entretanto, o termo pode ir muito mais além, estando ligado àquela ideia de algo que é permanente, transcendendo, como eu já disse, o tempo e o espaço, podendo ser mais razoavelmente compreendido como culto espiritual, sem qualquer limitação da razão. Isso está implícito, embora o termo grego esteja justamente traduzido por racional, a palavra grega quer dizer isso mesmo, mas dentro do contexto, a ideia está muito mais ligada àquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Quem se lembra? Jesus diz: vem a hora. Primeiro ele diz, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vem a hora, e Jesus diz: e já chegou, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Então isto leva o leitor da epístola a compreender que, considerando que ele foi salvo,
considerando o caráter extraordinário da doutrina, a resposta que lhe cabe, o que ele tem que fazer agora é simples, está no versículo 1. A resposta que lhe cabe é oferecer definitiva, viva, santa e agradavelmente a sua vida a Deus. Pronto, resolveu todos os problemas. Falta de leitura da Bíblia, pouca oração, dificuldade para ir à igreja, dificuldade para ajudar o próximo, dificuldade para poder viver bem dentro de casa, dificuldade para viver uma vida ética que se coadune com os preceitos divinos. Tudo está resolvido aqui, nesse versículo. No momento em que entendeu isto e fez-se isto, o restante está incluso. É claro que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, vai falar de várias coisas, aí, depois do capítulo 13, coisas práticas, não é? Então, vocês olharem, 12, 13, 14, 15, Paulo vai falar de várias coisas práticas, mas ele não vai exaurir, ele não vai esgotar tudo que um cristão pode fazer como resposta a Deus. Também não é essa a ideia, não é? Então, meus irmãos, aqui nós já chegamos à conclusão. De maneira conclusiva, nós vamos fazer essas considerações finais. Normalmente temos feito em cada culto, cada estudo nosso, para que os irmãos tenham condições de acompanhar a ideia, não é? Então, primeiramente, todos nós estávamos fatalmente perdidos e condenados por causa dos nossos pecados, todos nós. Segundo, ninguém jamais reuniu qualquer condição para reverter esta situação. E por algum esforço próprio, ninguém será capaz de se livrar da condenação eterna. Ninguém poderá dizer assim: eu sempre fui um bom pai, eu sempre fui um bom patrão, eu sempre fui um bom empregado, sempre fui um bom filho. Mesmo dizer isso, eu sempre fui um bom crente. Mas o que é ser um bom crente? Quando basta ser crente. E sendo um cristão, o que é que lhe falta? É só progredir na fé, em santificação. É isso que falta a todo cristão, progredir na santificação. Mas ele já é um homem habilitado a voar com asas como águia, na linguagem de Isaías. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Terceiro lugar, Deus, por sua livre graça e misericórdia, nos alcançou, justificando-nos e perdoando-nos de todos os nossos pecados. A dívida que havia contra Deus foi cancelada e cravada na cruz. Por iniciativa minha? Não, por iniciativa exclusiva de quem? De Deus, de Deus. Quarto, isso é bem mais do que Ele tem feito por todos os homens através da graça comum, não é? Morrer na cruz, vir ao mundo, pagar o preço do pecado, é muito mais do que mandar chuva, do que fazer a terra produzir, do que dar oportunidade de trabalho, do que curar alguém de uma enfermidade. Essas coisas são todas transitórias, porque uma pessoa é curada hoje, mas morre amanhã. Isso também é transitório. Morrer pelos nossos pecados vai além da graça comum. Quarto lugar, agora é o quinto já. Agora, diante deste magnífico ato de misericórdia e da graça salvadora, uma resposta é requerida de todos os que foram resgatados da perdição. Não dá para ficar confortavelmente parado e dizer assim: graças a Deus, eu sou um homem, eu sou uma mulher salva ou salvo, porque Deus me elegeu. O que é bíblico está certo, eu vou brigar por isso. Se alguém disser assim: Deus me elegeu desde a fundação do mundo, me separou para ser santo, para proclamar as virtudes daquele que me chamou das... Eu vou questionar isso? Não, a não ser que os frutos não estejam condizentes, harmoniosos,
com esta profissão de fé. Aí sim, você pode parar e pode até falar para alguém, diz assim: meu irmão, eu creio que tem umas coisinhas que precisam mudar aí para melhorar esta sua fé. Isto precisa ser dito, para que ninguém se acomode numa ideia falsa ou numa ideia equivocada de salvação. O culto que todos os santos devem a Deus precisa ser observado em todos os segmentos da sua vida, inclusive agora no ajuntamento solene. Esse é o culto. É o culto que se traduz por entrega da própria vida, santa, viva, santa e agradável a Deus. Por fim, meus irmãos, não haverá qualquer circunstância que impeça os filhos de Deus de servi-lo com alegria, com disposição e com amor sincero. Não haverá. Nós temos que estar preparados para outras circunstâncias, não é? Esses gatos não se preocupem não, que está assim a semana inteira. Tem que contratar uns cachorros aqui na igreja. Então, uns gatinhos começaram a morar aqui perto, durante a semana eles ficam miando, que é uma beleza. Aí eu dou de cachorro, às vezes, que eu latindo aqui. Bom, quem está do outro lado aí não entendeu nada, né? Que tem uns gatos miando aqui, não, berrando, né? Tem gato que chora que nem neném, chega a assustar a gente. Justamente porque eu estou terminando e o gato mia, né? Ó, aí. Então tá bom, eu termino assim, dizendo: não haverá, vou repetir, não haverá circunstância que impeça os filhos de Deus de servi-lo. Não haverá, nunca, nunca. Nada que os impeça de servi-lo com alegria, com disposição e com amor sincero. Nunca haverá. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé então. Vocês, né? Eu já estou. Por gentileza, fiquem em pé. Nós vamos orar. Impetrarei a bênção e nós entoaremos o tríplice amém, encerrando o culto desta noite. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós não sabemos, ó Deus, mensurar a nossa condição quando nós não conhecemos o Evangelho. Não temos ideia de quão trágico é estar perdido, condenado à morte eterna. Porque se tivéssemos, Senhor, lá atrás, tomaríamos a iniciativa, Senhor, de buscar a salvação. O mundo faria isto, mas naturalmente a grande maioria, se encontra nesta trágica condição. E o Senhor nem por isto deixa de abençoá-los, porque tudo é obra das tuas mãos. E o Senhor cuida de tudo que o Senhor criou. Mas uma coisa nós sabemos, que nós não viríamos a Cristo se o Senhor, por misericórdia, estendesse a mão e nos tirasse das trevas, nos tirasse da morte, nos desse ouvidos para ouvir a tua voz e atender ao teu chamado para viver esta vida santa e agradável, esta vida de sacrifício, vivo, santo e agradável. E compreendemos que a palavra sacrifício nada tem a ver com o que Jesus já fez por nós, mas tem a ver com a nossa entrega, tem a ver com o nosso serviço, tem a ver com a nossa disposição para fazer a tua vontade em todos os momentos da nossa vida. Não permita, Senhor, que nós falhemos neste compromisso tão claro, porque o mais importante o Senhor já fez. Nós jamais poderíamos reverter o quadro de condenação, nunca.
O Senhor providenciou isto, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. E nós agradecemos por isto. Rogamos que o Senhor nos ensine a responder à altura, como filhos teus, jamais acomodados numa vida cristã superficial, mas numa vida intensa, numa vida de serviço intenso, de amor intenso, de dedicação profunda, de alegria indescritível, de uma gratidão que não se descreve. Ajuda-nos a viver esta vida, dando a nossa resposta a esta tão grande salvação que um dia nos alcançou. Nós imploramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tríplice amém. A bênção, meus irmãos, depois o tríplice amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, meus irmãos, nos fortalecendo, nos ajudando a responder à sua graça com amor, com disposição e alegria, num serviço espontâneo, numa vida digna de ser chamada de cristã, diante de um mundo decadente. Que esta graça nos revista, que este amor nos cubra, que o teu poder nos sustente, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Meus irmãos, podem sentar antes que a nossa irmã Ângela toque o pós-lúdio. Eu já vou aqui despedir-me dos que estão conectados a nós, pedir o presbítero Nilson para que desconecte. E depois do pós-lúdio eu darei um rápido recado para vocês, tá bom? E agradeço aos irmãos que nos têm acompanhado, lembrando que na terça-feira, de lá de casa, nós estaremos, se Deus quiser, transmitindo a reunião de oração. Faremos a reunião em casa. E o estudo bíblico, vamos continuar o estudo baseado na oração do Senhor Jesus, quinta-feira. E aí talvez na escola dominical que vem a gente termine e conclua, tá bom? Então que Deus abençoe a todos os irmãos aí distantes, de várias cidades que estão aí participando conosco. Depois mando um abraço para vocês e que nos abençoe e nos ajude a nos assegurarmos de que nós temos sido a resposta que Deus requer de nós, de acordo com o que foi lido e refletido nesta noite. Amém.